A irmã Simone com certeza está colocando para vocês os dados bancários aí para você que quer contribuir na obra de Deus. Aí na frente do seu... sim, hoje é dia importante, hoje é dia dos dízimos, né? Dia da Santa Ceia, normalmente dia que é mandar dizima. Você vê? Então, cada um contribua segundo o que Deus se pôs no coração. Não é muito nem pouco, é a preparação de Deus para cada um, tá bom? A nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre.com. O Marquinho até me avisou essa semana, tá fazendo um caixinha para a gente chegar no dia 27 já com as coisas todas pagas, fazer um almoço bem gostoso para a Irmandade. Então precisamos da colaboração da igreja, sem sangria desatada, sem aquele desespero, tá bom? Tudo tranquilo, Deus vai preparar tudo o que é necessário, mas precisamos da ajuda da Irmandade. O Marquinho faz uma administração muito preventiva. Então ele está andando sempre um mês na frente. Então vai vendo os compromissos do mês seguinte, faz caixa esse mês, assim a gente não passa perto, tudo paguinho. Nossa, esse mês nós pagamos aluguel, graças a Deus foi muito bom, né, Marquinho? Pagou aluguel e ainda sobrou saldo, graças a Deus. Isso é fruto da colaboração da nossa Irmandade, tá bom? Aí nos bancos estão os envelopes, lá com a Irmã Mara está a maquininha de cartão, quem quiser ofertar, abre o coração para a obra de Deus e o Senhor vai abençoar grandemente. Vamos esperar o nosso irmão ofertar? Aí a gente agradece e vai para a palavra. Olha, é um sítio em Biúna, nós não achamos ruim não. Pega, manda o seu telefone, irmão, por favor. Tá aceito já. Pensou se tem um rio ainda? Aí é mais legal ainda. Tudo certo, Marinha? Vamos ficar em pé para a gente orar pelas ofertas, querida? Aí a gente já fica para a palavra. Senhor, te damos graças porque preparaste o fruto do trabalho de cada um dos nossos irmãos e irmãs, fruto de um trabalho digno e suado, que está abençoando a tua obra. Por isso nós vemos também o teu operar, porque pelo amor do teu povo, a tua obra tem progredido, tem prosperado. Olha para nós, nos guarda por amor do teu nome, nos abençoa e faz, Senhor, com que nós creiamos na tua palavra e entendamos que nós somos importantes para o teu reino, em todos os sentidos, material e muito mais espiritual. Recebe no céu as nossas ofertas e faze-nos, Senhor, crer que a tua mão está sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Pode ficar de pé, irmãos. A irmã Mara, as irmãs, ou acho que está só a irmã Mara aí, vai passar recolhendo os envelopes. É rapidinho, tá? Vamos para a palavra. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Santo Evangelho escrito por Mateus. Nós leremos no verso 24, no capítulo 24, no verso 15. Tá do jeito, Marquinhos? 24, verso 15. Marquinhos tá ligeiro aí no StreamYard. Já virou expert já. É isso aí, Marquito. Evangelho de Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Só até aqui, irmãos.
Amém. Pode sentar. Então, amados irmãos, é uma palavra não muito conhecida, porque hoje em dia a gente ouve mais palavras de bênção, de vitória, né? A igreja virou concessionária, banco, agência de casamento, né? Princípio das dores. Quando será que vai começar essas dores? Irmão, irmã, ela já começou faz muito tempo. Tá boa a bala, né? Faz muito tempo. Muito tempo. Só que o ser humano tem a capacidade extraordinária de se habituar ao meio ambiente onde ele vive. Só você vê os esquimós lá na Antártica, lá, né? Como vive naquele frio, os beduínos do deserto, como que vivem naquele calor? E vivem, né? Eles se habituam, se acostumam. E com o passar do tempo, o mal foi se tornando rotina. Foi se tornando parte do nosso dia a dia. De maneira tão incisiva e tão importante que a gente esquece de observar e quando vê, quando pensa que não, já foi absorvido pelo mal, pelo pecado, enfim, por coisas ruins, por maus hábitos e por más conversações. E essas dores vêm, mas elas também se tornam parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente não percebe. É normal. Depressão. Normal, todo mundo tem depressão. Não é? É normal, irmão. Para um Deus que nos criou sua imagem e semelhança e prometeu a nós o melhor dessa terra, é normal uma pessoa definhar no fundo de uma cama de depressão. É normal uma pessoa que não toma 2, 3 doses de pinga de manhã, está com a mão assim, ó, desesperado. É normal um jovem arrancar todos os fios de dentro da sua casa, da tomada, para poder vender e comprar droga? É normal. Mas hoje Deus está enviando a sua santa palavra e dizendo, não vos enganeis, eu cuido da minha igreja. Eu cuido do meu povo, eu cuido da minha herança, eu cuido da lavoura que eu plantei. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria e tudo o que fizer vai prosperar, no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o motivo da nossa existência, o motivo da nossa busca, que deveria ser o reino de Deus, é deixar de lado. Então, o que eu tenho? Ter. Ganhar. Possuir, mandar. E aquilo que é essencial, que é a vida, é deixá-la de lado. Eu vi uma entrevista de um grande empresário, o Luciano Hang, da loja Zavan, ele contando que ele acorda às 4:30 da manhã e vai dormir 11:30, meia-noite, 1h da manhã, sem folga, de domingo a domingo. Se resume a quê a vida dele? A ter. Irmão, hoje Deus dá uma ordem para essa igreja, mas é uma ordem. Seja feliz em nome de Jesus. Amém. Se for comendo ovo, arroz e feijão, seja feliz em nome de Jesus. Se for comendo picanha, caviar, seja feliz em nome de Jesus. A condição não importa, mas o Senhor te dá uma ordem. Eu te criei para ser feliz. O princípio das dores está aí. E ele virá. E ele se acentuará. Até aí é inevitável.
Você não pode evitar, às vezes, de acontecer um machucado, uma batida, um corte, uma ferida. Mas você não precisa futucar. Você não precisa ficar mexendo nele. Ele já está ali por si só. Ele já dói por si só. Sabe o que nós somos, irmão? Hamster dentro de uma gaiola, correndo naquela roda, corre, 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 corre e não chega no lugar nenhum. Sabe por quê? Ninguém sai vivo dessa terra, irmão. Ninguém sai vivo dessa história. Rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, inteligente, indouto, vai acabar tudo 7 palmos debaixo da terra. Vai acabar tudo no hospital. Ali, toda a grandeza, todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, acaba em nada. Toda a beleza, toda a instrução, toda a sabedoria. Mas bem-aventurado aquele que crê no Senhor e quando vê o anjo da morte diz, pode vir, eu estou esperando, me leva para casa. Eu estou aqui de passagem, eu sou peregrino em terra estranha. Hoje Deus vai arrancar algum espírito da mente de alguém que te obriga a dizer que você tem que ter milhões, você tem que fazer isso, você tem que estudar aquilo, você tem que alcançar aquilo mais, você tem que ter tal carro, você tem que ter tal casa. O Senhor te diz, você tem que ter a coroa da vida eterna sobre a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Assim é a sociedade, assim é a mídia, assim é o povo. Compra um carro, quer comprar outro. Compra um celular, quer comprar outro. A Apple faz isso direto com todo mundo. Você compra um iPhone, daqui a pouco está no iPhone 40, e a pessoa está lá vendendo um rim no OLX para poder comprar o iPhone novo. Não, irmão, receba a felicidade de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você não é escravo de espírito estranho nenhum. Nossa, eu tenho que correr, arrumar as coisas, vai começar o BBB. Vai começar a fazenda. Vocês não perceberam que o diabo está escravizando a sociedade? Carnaval está aí, não é uma questão de religião, é uma questão de inteligência, de não ser retardado. Não está vendo que esse diabo da pandemia está matando o povo a rodo? E vai se juntar 3, 4, 5 mil pessoas para desfilar? O que vocês acham que vai acontecer? E o adversário dando risada. Porque ele diz, quanto mais indouto, quanto menos conhecimento ele tiver das coisas de Deus, mais ele vira um joguete na minha mão. Senhor, hoje corta esse laço do diabo em nome de Jesus. Vai nos fazendo escravos. Pega a Marginal Tietê amanhã, os irmãos da Zona Norte, pega direto. E dá seta para você ver se você consegue mudar de faixa. A hora que você dá a seta, o carro do lado acelera para andar, irmão, que é caminhoneiro aí. Acelera para não deixar você passar. É o diabo, irmão. Aquilo umas coisinhas pequenas. Vai fazendo a nossa... Aí o que você faz? Você xinga. Você buzina. Aí ele buzina de volta. Daqui a pouco estão correndo atrás do outro. Pronto. Vira aquele boné velho e o diabo marca na caderneta. Mais 2. Vamos para o próximo. A palavra que diz que ele anda pela terra procurando a quem possa tragar. Fecha as portas, irmão, em nome de Jesus. Fecha as portas, irmão, em nome de Jesus. Fecha as portas, irmão, em nome de Jesus. Meu genro estava lá desolado ontem no sofá, que o Parmeira levou um pau ontem. E é claro que eu tive que atentar a vida dele. Óbvio. Ainda mais sendo meu genro. E o japonês está lá em tempo de morrer. Japonês palmeirense, vê se tem cabimento. E nós vamos sendo escravizados, irmão. Nós vamos sendo escravizados. Você passa na favela, as casas com as galinhas morando dentro, piolho, tudo que não presta dentro, e o cara usando um tênis de R$1.000. Passando fome, 3 parcelas do carro atrasada, mas eu tenho carro 0. Nós somos vítima disso. Nós somos... Ontem, eu estava deitado lembrando do seu pai, Dani. Eu vou contar porque você não sabe disso. Lembrando o pai da Dani. O meu sogro vive num mundo desse tamanho assim, ó. E que eu vou exemplificar para vocês. Ele é crente toda a vida, não conhecia homem mais honesto que meu sogro, fiel a Deus. Ele não põe uma bala na boca sem orar. Verdade ou mentira? Para exemplo, todos nós. Se ele mandar um de nós calar a boca, é uma vez só. Eu mesmo me acabo de medo dele até hoje.
Eu chamo ele de vovô. O mundo dele é desse tamaninho, se resume. Aí congregar, ele nem dentro da igreja não entra, ele congrega da janela, não é? Chega com o culto começado, acaba a palavra, ele para casa dele. É o que ele precisa, ouvir a palavra. Acabou. Já quiseram pôr ele no ministério, tudo que é jeito, não há quem consiga. É um homem que tem dinheiro, ele tem uma posição financeira boa. O mundo dele é desse tamaninho, Marquinhos. Ele vai para a igreja, vai para o cais, que ele é estivador, e vai para os 2 sítiozinhos dele. E onde ele está minha sogra junto. Os 2 juntos. Não existe outro mundo. Ele não vai em festa, ele não vai em shopping, ele não corta o cabelo no cabeleireiro. É verdade ou mentira? Ele mesmo corta o cabelo na casa. Ele tem um terno, que ele usa um só por vez. Então um só é o suficiente. E pensa num homem feliz, que vive a vida, é ou não é? Vive a vida dele, come o que quer, vai onde quer, tem dinheiro para fazer de tudo. Mas ele como disse o apóstolo São Paulo, sei contentar-me com o que tenho. Irmão, tira esse espírito de inconformidade da tua vida em nome do Senhor Jesus. Enquanto você estiver olhando a vida do próximo, a tua nunca será suficiente. Enquanto o teu exemplo for a vida do próximo, a tua nunca será suficiente, a dele vai sempre ser melhor, a grama do vizinho é sempre mais verde, irmão. Em nome de Jesus, dá glória a Deus aqui essa manhã por essa palavra. Diga, Senhor, é verdade, eu sou milionário. Senhor, eu sou rico, que eu nem sabia o tanto que eu sou rico. Você comeu hoje, irmão, dá glória a Deus. Tem um sapato no pé, dá glória a Deus. Tem gente que não comeu, não tem um sapato no pé, não tem uma casa para morar. Glória ao nome do Senhor, vai lá no CDP Pinheiro, tem uma fila de mãe lá embaixo do sol agora, vão ficar nua numa sala para receber revista íntima, passar todo tipo de vergonha, de humilhação, chega lá, ver um filho drogado, quiçá se ela não estiver levando droga para ele, você está aqui, dá glória a Deus, você é o vitorioso. Claro que você tem problema. Claro que você tem dificuldade, claro que você tem situações difíceis. Porventura o Senhor não te ajudou até hoje? Ele te ajudará até o fim. Aí, irmã Joana, esses dias estava lá no hospital, a gente aflito, aqui está aqui, ó, cheia de vida, dando glória a Deus. Passa perto, mas passa. E você pode dizer, irmão Rodrigo, estou passando uma prova. Está passando, irmão? Então está passando, está acabando, glória a Deus. Vocês recebem essa palavra, irmão? Quero convidar você que está aí na live, a Irmandade está aqui, para essa ser a Santa Ceia da gratidão. Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor, tudo, tudo. Até o que eu não sei, a irmã Mara toda vez vai testemunhar, agradeço a Deus pelo que Deus tem feito e pelo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu não sei o que é, não faço ideia, mas já estou agradecendo, tudo que Deus faz é bom. Quantos crentes gratos a Deus tem aqui? Não deixa essa dor tomar conta da sua vida. Não deixa esse pensamento te dominar. Não deixa essas coisas ruins te escravizar. Deu errado, perdeu. Mas lá na frente as coisas resolvem. Eu contei para os irmãos, fui levantar, atender o culto aqui. Aqui, estava sentado aqui, recebi uma notificação um domingo desse. Domingo, 6 horas da tarde, vê se pode. O capeta trabalha dia e noite, irmão. Em vez de estar lá assistindo, tá mandando mensagem para a gente. Uma notificação extrajudicial. O crente me devia e ainda me pôs no pau. Falei, mas o pobre quando não apanha está jurado. Olhei e falei, bom, isso aqui é problema do advogado da empresa. Mandei para ele, falei, bom, eu vou cultuar. Se tem alguém que não vai dormir, é ele. E passei para frente. Agora, quando foi essa semana, ele tirou o processo e está acertando para me pagar. Glória a Deus. Eu ganhei 2 vezes, além de não ter que ir lá na justiça, ainda vou receber meu dinheirinho. Agora a gente fica doido, enfia os 2 dedos nos ouvidos e quer arrancar o cérebro. Não, irmão, não faça isso. Confia no Senhor, não há mal que sempre dure. Não há negra noite que não amanheça. O Senhor está te sustentando. Fala como Davi, Senhor, tu sustenta a minha sorte. Senhor, eu tenho uma boa sorte porque Deus é comigo. Amanhã, quando você sai para trabalhar, ora e fala, Senhor, me dá uma boa sorte, Senhor. Abra os meus caminhos, me ajuda, põe as palavras certas na minha boca, me dá força para lutar contra as coisas que eu não posso mudar, me ajuda, Senhor, a vencer os meus medos, me ajuda a vencer essa pandemia que está aí matando a turma. Igreja, receba a blindagem espiritual, no nome de Jesus.
Receba a glória de Deus em nome de Jesus sobre a tua vida. E faz essa Santa Ceia ser a Santa Ceia da gratidão. O inferno viu você entrar aqui inconformado, triste, chateado. E vai ver você sair daqui alegre, feliz, cheio de vida. Dando bom dia para as pessoas na rua. Dando graça pelo alimento que está na tua mesa. Pelo teto que está sobre a tua cabeça. O adversário vai falar, mas o que aconteceu com ela? Você vai dizer, Cristo encontrou o meu ser. Eu entendi que eu estou provado, mas que eu sou um vitorioso. Estar é transitório, ser é definitivo. Você está provado, amanhã você não está mais. Você é vitorioso hoje, amanhã e para sempre. Diga aí, ó, eu sou um vitorioso. Mas isso aí não é vitória nem aqui, nem no fim do mundo, que nem gente. Eu sou vitorioso. É isso que você é. Não aceita nada menos que isso sobre a tua vida. Vai, Deus é contigo. As portas se abrirão. Os caminhos se abrirão. A condição vai chegar. Não tem dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata. Não tem saúde, Deus é médico dos médicos. Não tem condição, Deus abre porta. Dá glória a Deus. Ninguém vai parar diante de você. Aleluia, corre mesmo, demônio, corre mesmo da vida dessa igreja, esse povo é santo. Deus me mostra os espíritos imundos saindo da tua vida, dá glória a Deus, eles vão sair da tua vida agora, no nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Porque a igreja de Deus é vitoriosa, a igreja de Deus é crente, animada, é feliz porque Deus ama a nossa alma. Aliança, glória, glória a Deus. Então guarda essa palavra no teu coração. Sai daqui armado até os dentes, cheio da glória de Deus. E vai em paz para tua casa. As muralhas já caiu, irmão. O terremoto já parou, a fogueira já apagou, diz o Senhor. Porque o povo de Deus é um povo abençoado. É um povo próspero. Hoje Deus põe poder na sua mão. Para curar, para libertar, para aconselhar, para mudar o meio ambiente a teu favor. Se você lida com o público, recebe a glória de Deus sobre a tua vida. As pessoas chegarão até você e serão curadas. Alamaia, serão libertas. Serão cheias da glória de Deus. Você ouvirá ainda alguém dizer, você tem uma energia boa. E você vai dizer, é Jesus na minha vida. É que Cristo habita em mim. Não vemos a irmã Marinalva conta direto, as mulheres se estapeando, querendo ela para trabalhar na casa, porque aquele que tem a luz de Cristo, a pessoa nem percebe, mas ele é atraído, como a mariposa é atraída pela luz. Assim, aqueles que estão na escuridão são atraídos pela tua luz. Recebe mais luz no nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A irmã Adriana é massoterapeuta. A irmã Joana é costureira, a Cibele e o Juliano cuidam dos bichinhos. Pelo poder das tuas mãos, você vai acariciar um cachorrinho. A dona vai pegar ali no colo lá na casa, ela vai receber a cura, irmão. A irmã Joana vai lá costurar uma roupa, quando a pessoa vestir, a cura vai entrar. Vocês querem isso? Dá glória a Deus, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O Vanderlei vai lá pintar um apartamento, uma casa. Assim como a casa vai ficar colorida, cheia de vida, a vida do dono vai ficar também. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um poder aqui tão grande, irmão. Uma glória tão maravilhosa. E o Senhor diz, pode glorificar a Deus. Eu estou te mostrando o quanto você é importante. Você é um instrumento na minha mão. Bendito seja o nome do Senhor. E como adversário não pode interferir nisso, ele trabalha na tua mente, te persuadindo.
e te dizendo, larga, desiste, você não pode, você é fracassado, você é burro, você não consegue, você não tem dinheiro, você é pobre, miserável, você é um fracassado e tantas outras coisas. Irmão, você é vitorioso e vitoriosa. Ladrão não rouba a favela. O adversário está lutando porque você tem coisa preciosa aí no teu coração. Então guarda essa palavra, irmão. Guarda essa palavra, irmã. E saia daqui animado pelo poder que é no nome de Jesus. Saia daqui cheio de glória. E entre você onde entrar, o Espírito de Deus entra na tua frente. Passe você, canta lá, manassalaia. Passe você o que passar. O Espírito de Deus é guarda fiel do seu povo. E o Senhor te garante, teu nome já está aqui anotado na lista dos vencedores. E o Senhor te diz, você não se lembrará dos dias da tua prova, porque os dias da alegria serão tanto, que você vai se esquecer dos dias da tua dor. Deus seja louvado.